Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você já é um inscrito, seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez e ficou interessado pelo banner, pela pergunta que eu coloquei. Qual o limite da liberdade de expressão, o crime? Primeiro eu preciso te explicar por que eu fiz essa pergunta. Porque fica subentendido que o exercício do jornalismo, assim como o exercício de qualquer profissão no mundo, não só aqui no Brasil, deveria estar pautado, deveria ter o seu limite para o exercício da liberdade de expressão, a ética, a moral. Nesse caso, diante da capa que nós trouxemos e que faz parte, que compõe o banner, fica, ou pelo menos para mim, parece óbvio que a ética e a moral foram deixadas ao largo, foram deixadas longe desse suposto trabalho de jornalismo, desta edição desta revista, principalmente dessa capa. Nesse vídeo, eu pretendo responder essa pergunta, mas para isso você vai ter que ficar até o final. Porque primeiro eu preciso elencar 3 pontos principais e importantíssimos. Definir o que é liberdade de expressão, definir genocídio e definir se existe ou não crime para o caso de não haver a ética, a moral, como eu acabei de dizer, né? Se há crime na representação dessa capa, dessa revista. O que vem a ser liberdade de expressão? A definição foi dada pelo legislador originário quando escreveram a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988. E está esculpido, como nós gostamos de dizer, está lá descrito no artigo 5º, inciso 9 da Constituição, além do artigo 220. Portanto, na Constituição Federal de 88, a definição de liberdade de expressão está descrita em 2 lugares diferentes. A saber, artigo 220. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E o que está observado nesta Constituição? O artigo 5º, inciso 9, que descreve desta forma: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, eis aqui a definição ipsis literis do que é liberdade de expressão. É uma garantia fundamental de todo indivíduo, de todo cidadão brasileiro e não brasileiro, naturalizado ou estrangeiro em território nacional, pois todos são iguais perante a lei. Assim é o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Definido isso, nós precisamos definir o que vem a ser genocídio. Genocídio foi um termo cunhado a partir de 1944, em virtude do que estava acontecendo como operação de guerra implementada pelo Adolf Hitler, o então ditador alemão, e aí você percebe a ligação direta que tem isso com a capa da revista Isto É, que está aí no banner, porque eles colocaram o cabelo e o suposto bigodinho do Adolf Hitler. O bigodinho representado pela palavra genocida do tamanho do bigode de Adolf Hitler. Daí fica fácil perceber ou interpretar que a pretensão do editor é levar o receptor da informação a, quando olhar aquela imagem, automaticamente lembrar de Adolf Hitler e até criar alguma semelhança com o presidente Jair Messias Bolsonaro. É um tal do gatilho mental. Então, em 1944, o advogado polonês judeu Rafael Lemkin sugeriu a criação de uma palavra, de um termo, para definir as atrocidades cometidas, o assassinato coletivo de judeus cometido pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. O termo genocídio, quando etimologicamente estudado, ou seja, da sua origem, a gente tem geno, advindo do grego, com origem grega, que quer dizer raça, etnia, tribo, grupo. O termo sídio tem origem latina, que representa o ato de matar ou matança. Então, genocídio, matança generalizada de uma raça, um grupo ou etnia. Em 9 de dezembro de 1948, a ONU aprovou a criação da Convenção para a Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio. Então perceba que chamar alguém de genocídio é imputar o crime que está aqui descrito, pois agora, a partir de 9 de dezembro de 1948, ele passou a ser interpretado como crime. E o Brasil é um dos signatários
do Pacto de San José da Costa Rica, ou seja, um pacto que atribui a defesa de direitos humanos universais, ou seja, no mundo todo. Dessa forma, quando você tem estabelecido o crime de genocídio e você tem a suposta imputação, você entende que isso aqui é criminalizado e pode ser criminalizado também em terras brasileiras. Nessa convenção está delimitado o que são as práticas de genocídio. Então, é a definição do crime de genocídio. Por genocídio, entende-se quaisquer dos atos abaixo relacionados cometidos com intenção, vou repetir, cometidos com intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como assassinato de membros do grupo, causar danos à integridade física ou mental de membros do grupo, impor deliberadamente ao grupo condições de vida que possam causar sua destruição física total ou parcial, impor medidas que impeçam a reprodução física dos membros do grupo, transferir à força crianças de um grupo a outro. Estas são as definições de genocídio. Nosso terceiro e importantíssimo ponto foi definir se há crime. Penso que quando observemos os dois pontos anteriores que eu acabei de te mostrar com as definições do que vem a ser liberdade de expressão e do que vem a ser genocídio, a gente tem aí a prática de um crime, porque essa capa extrapolou os limites da liberdade de expressão. E agora eu vou te apresentar por que existe crime, já respondendo a pergunta que te interessou. Qual é o limite para a liberdade de expressão? Não existindo ética ou moral, é o crime. Sim, é o crime. Estou afirmando. E quais seriam os crimes praticados por essa edição, por esses jornalistas? Sim, porque não é apenas um crime. É mais de um crime. Então, primeiro crime, artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A entender e interpretar para o caso concreto. Se você chama o presidente de genocida, em sendo genocídio um crime definido pela ONU em 9 de dezembro de 1948, então você está caluniando o presidente, porque ele não cometeu nenhum crime de genocídio, não praticou nenhum daqueles atos ali descritos. Ele não tentou exterminar ou destruir nenhuma raça, nenhuma etnia, nenhum grupo de indivíduos deliberadamente, muito menos intencionalmente. É isso que tem que ficar registrado. E o outro crime, eu excluí difamar. Poderia também estar inscrito aqui difamação, artigo 139 do Código Penal, mas eu não coloquei porque isso o presidente já sofre desde o primeiro dia de governo e vem sofrendo nos mais de 1000 dias de governo. Como ele não teve nenhum interesse até agora de processar nenhum veículo de comunicação pela prática desse crime, entendo que a gente possa passar direto ao artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a honra, a dignidade, o decoro. E isso foi promovido contra o presidente. E existe aumento da pena, então eles estariam infringindo mais um crime, o do artigo 141 do próprio Código Penal, que diz que a pena é aumentada caso o cometimento desses crimes que eu descrevi forem cometidos contra o presidente da República, que está inscrito no inciso 1º do artigo 141. Chegamos ao fim desse vídeo. Além de eu responder a pergunta de forma afirmativa, ou seja, existe crime porque deixaram de lado a ética e a moral, eu te apresentei os dois crimes que eu entendo que foram praticados contra o presidente da República e contra ou com os quais ocorre o aumento de pena, esculpido no artigo 141 do Código Penal. Agora, é óbvio que fica a critério do ofendido se irá processar ou não. Eu, sinceramente, espero, haja vista que o jornalismo ultrapassou todos os limites da normalidade, da razoabilidade, porque deve sim haver razoabilidade em tudo que nós fazemos, caso contrário também não é liberdade. Então, penso que deveriam ser tomadas todas as atitudes judiciais cabíveis para esse caso. Essa é a minha interpretação. Se você gostou, dá seu like. Se não gostou, dá seu dislike. Deixe um comentário para me ajudar a fazer mais vídeos como esse. E não esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se e clique em sininho para receber todas as notificações de todos os meus próximos vídeos.
de toda sorte. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Até a próxima.